Talvez assim por acaso, confundindo com um peixe grande encalhado, o homem da pré-história tenha descoberto a utilidade das baleias. Ao assar a carne do animal, talvez tenha percebido a espessa camada de gordura se transformando num óleo escuro e mal cheiroso, que ao queimar lentamente, podia iluminar durante toda a noite. Ao se acostumar com esse conforto, é normal que o homem não quisesse mais depender dos encalhes. Mesmo com embarcações e ferramentas rudimentares, mesmo tendo que enfrentar um animal com 500 vezes o seu peso, no mar, o homem se arriscou a caçar baleias. O primeiro registro escrito de baleação foi feito pelos japoneses, no ano 712. Na Europa, os precursores foram os noruegueses, que no ano 810 já viajavam pelo Oceano Ártico em busca de baleias. Eles ensinaram sua técnica aos flamengos, normandos e aos bascos, que seriam os maiores caçadores de baleia durante 400 anos. Moradores da beira do mar de Biscaia, os bascos eram favorecidos pela migração das baleias francas do norte. Caçaram tanto que no século XV houve a escassez dessa espécie, e com isso, a necessidade de se caçar em outros mares. A bordo das ágeis caravelas, inovação técnica da época que permitiu as grandes navegações, os bascos chegaram até o Mar de Labrador, a Groenlândia e ao Spitsberg. Nessa época, revolucionaram a atividade baleeira inventando o navio-fábrica, onde a gordura da baleia era cortada, derretida e armazenada em barris. Em 1580, com o início da União Ibérica, Portugal e suas colônias passaram a ser administradas pela coroa espanhola. Em 1602, o rei Filipe III concedeu a 2 capitães bascos o direito de caçar baleias no Brasil. Durante o século XVII, a atividade se desenvolveu apenas no litoral da Bahia. E no século XVIII, foram criadas as pescarias do sul. A caça-baleia expandiu-se às costas fluminense, paulista e catarinense. A costa catarinense e a costa brasileira do sul do Rio Grande do Sul, até mais ou menos ali o sul da Bahia, é um lugar de ocorrência de cetáceo. É um dos lugares do mundo onde tem a maior variedade de ocorrência, né, de espécies. A gente tem aqui casos de baleia azul, baleia cachalote, orca, várias espécies de golfinhos oceânicos, golfinhos costeiros e a baleia franca. Então, claro que a franca a gente vê mais ela viva, né? Não nesse caso aqui, mas vê mais ela viva porque mães com filhote, elas têm esse hábito de vir para a costa para cuidar do seu filhote. Então esse é o motivo que a gente enxerga. Mas se a gente pegar um barco aqui e ficar aí fora uma semana, lá assim 5, 10 quilômetros longe da costa, a gente vai ver um monte de espécie de golfinho e de baleia. Golfinhos e baleias são cetáceos, uma ordem de mamíferos aquáticos que está dividida em 2 grupos principais. As baleias com dentes e as baleias sem dentes. Essas baleias sem dentes, que são as baleias propriamente ditas, têm em Santa Catarina como representante principal a baleia franca. No hemisfério norte, principalmente em inglês, chamavam ela de right whale. Whale é baleia e right seria a baleia certa para ser caçada. E aqui baleia franca, porque ela é franca. Além de ficar boiada, o que facilita a caça, além de ser curiosa e vir para perto do barco para olhar, baleia franca, depois de morrer, ela ainda ficava boiando. Então tu imagina, tu caça um bicho lá de 60 toneladas que afunda, fica ruim de caçar, ela ficava boiando. Então a quantidade de gordura a gente pode ver ali, camada de espessura de gordura que ela tem ali. Então é um bicho que era comercialmente falando apropriado para ser caçado. Em Santa Catarina, no período colonial existiram 6 armações baleeiras. A armação de Nossa Senhora da Piedade, fundada no ano de 1746, onde hoje existe o município de Governador Celso Ramos. A armação de Santana de Lagoinha, de 1772, na praia da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis.
A armação de São João Batista de Tapocorói, fundada em 1778, atual município de Penha. A armação de São Joaquim de Garupaba, de 1795. A armação de Santana de Imbituba, fundada em 1796. E a armação da Ilha da Graça, atual Ilha da Paz, no município de São Francisco do Sul, fundada em 1807. A armação vem de armar-se, armar-se para a pesca da baleia. Vem justamente de se utilizar apetrechos para pescar. E a armação, ela era uma vila justamente onde eram pescadas baleias, mas tinha outras atividades também. Atividades de subsistência, como a lavoura, os trabalhos junto aos engenhos, que dava justamente, garantia a sobrevivência desses, principalmente os escravos que trabalhavam nas armações. E a importância das armações para a história de Santa Catarina é fundamental, porque elas vão estar instaladas muito próximas às vilas de origem luso-açoriana. Mas apesar do litoral catarinense ter sido colonizado por açorianos, a atividade baleeira em Santa Catarina também é de origem basca e não portuguesa. Eu não vejo qualquer relação entre o aparecimento da baleação aqui em Santa Catarina e a baleação açoriana, que é posterior e é de origem americana anglo-saxónica. O que eu penso, o que me parece óbvio e provável, é que com a vinda dos açorianos para Santa Catarina, em meados do século XVIII, obviamente que eles se tenham encaixado no processo do fenómeno baleeiro, da atividade baleeira, como ilhéus, como pescadores, como homens ligados ao mar e às atividades pescatórias e ainda por cima ligados a uma realidade de ilha, é bem provável que tenham abraçado essa atividade, alguns deles. A armação da Piedade, em Governador Celso Ramos, foi a primeira, a maior e a mais importante de Santa Catarina. Foi construída na mesma época do Triângulo de Fogo, formado pelas fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, São José da Ponta Grossa e Santo Antônio de Ratones. Além do objetivo comercial, servia também para povoar e defender a região. Suas construções ocupavam toda a extensão da Praia da Armação. Era composta por telheiro das embarcações, casa da ferragem e ferraria, casa dos feitores, hospital e farmácia, igreja, casa grande e armazéns, senzalas, telheiro para construção, casa dos tanques, casa de frigir, depósito de lenha, casa dos cabos, casa do pano, casas dos baleeiros, fontes de água e trapiche. Para se ter uma ideia da grandiosidade dessa estrutura, os 13 tanques de armazenamento da Armação da Piedade tinham capacidade para mais de 6 milhões de litros de óleo de baleia. Se todo esse óleo fosse embalado em garrafas de cerveja, seriam necessários mais de 400 mil engradados, o suficiente para carregar 2.000 caminhões. Levando-se em conta que, de uma baleia de 50 toneladas, seja possível extrair 25 toneladas de óleo, seriam necessárias cerca de 250 baleias para encher os tanques da Armação da Piedade. Pode parecer exagero, mas existem relatos informando que no ano de 1761 foram caçadas mais de 200 baleias nesta armação. Durante muito tempo, caçar baleias foi uma atividade extremamente arriscada. A bordo das baleeiras, embarcações desenvolvidas especialmente para esse fim, os caçadores remavam ao encontro do boi do mar. Armados apenas com pequenos arpões,
deviam se aproximar ao máximo do robusto animal para não desperdiçar as arremetidas. Arpões fincados eram arrastados mar adentro até o oponente desistir de lutar pela vida. Tamanho esforço rendia milhares de litros de recompensa. Em agosto de 2003, uma baleia franca encalhou morta na ilha de Santa Catarina. Para que os biólogos pudessem estudar os órgãos e retirar o esqueleto, primeiro foi preciso atravessar a capa de gordura. É uma capa ali que a gente mediu ali, tinha 30 centímetros, em alguns pontos 40 centímetros de gordura. Essa capa de gordura protege ela do frio, né? Um cetáceo é um mamífero que tem que manter a temperatura a 36, 37 graus. Imagina que ela fica lá parte do ano e dentro d'água. A água aqui agora está em quê? 18 graus, 19, mas ela fica em águas de 4, 5 graus. Então ela precisa ter uma capa de gordura em volta dela para proteger ela. Sob o ponto de vista comercial, essa gordura era matéria-prima abundante para a produção de óleo. Com a autorização dos biólogos que coordenaram a dissecação da baleia, a equipe de reportagem deste documentário recolheu uma amostra de gordura. Isso possibilitou um fato raro: a produção de óleo de baleia no Brasil em 2003. O processo de derretimento foi baseado no livro A Baleia no Brasil Colonial, de Miriam Ellis, o texto mais completo sobre o assunto. O azeite de peixe, como também se chamava o óleo de baleia, era o principal produto das armações e razão maior da caça. A gordura era cortada em nacos e derretida em tachos de ferro ou cobre, alimentadas por fogo a lenha. Fregem o toicinho e derrete-se nas caldeiras, que ardem dia e noite, em uma casa, e dissera melhor, em um inferno. Pelo perpétuo fogo, espesso fumo, nocivo fedor, e negros nus que com ganchos de ferro e instrumentos semelhantes fazem a própria figura de ministros de Satanás, ou de almas danadas. Destilada, a substância do toicinho se conserva líquida, e segundo a baleia maior ou mais pequena, dá 30 até 40 pipas de azeite, que além de ter muito serviço para usos diferentes, alumia todo o Brasil. O óleo iluminava as capitanias da colônia e as ruas da metrópole. A fumaça manchava de preto as paredes. O óleo cheirava mal e iluminava pouco. Mas em Desterro, por exemplo, foi a única forma de iluminação pública até 1860, quando foram feitas as primeiras experiências com querosene. Outra matéria-prima retirada das baleias era a barbatana. A barbatana é uma estrutura que fica na posição dos dentes, nas baleias propriamente ditas, e é que é utilizada para filtrar o alimento. A água é expelida da boca do animal e o alimento é retido dentro dessas barbatanas e aí ele engole para se alimentar. Muitos objetos que hoje são fabricados a partir de plástico, metal e madeira eram feitos de barbatana até o início do século XX. A barba de baleia, como também era chamada, era o principal produto de exportação das armações. Em 1777, o Brasil exportou 25 contos, 874.640 réis em barbatanas, o equivalente a cerca de 500 mil reais. E apenas 870 mil réis em óleo de baleia, aproximadamente 16.800 reais.
Estas construções imponentes do século XVIII, os maiores testemunhos da época das armações, foram construídas com óleo de baleia. Há relatos de que se utilizava também a borra, ou gala-gala, que é o resíduo do derretimento da banha. A provável composição da argamassa utilizada nessas obras era saibro, areia, proporcionalmente à presença ou não dessa areia no próprio saibro, cal de concha, que era queimado, feito nas caieiras, e água. Óleo de baleia, segundo dizem, e com quase toda certeza foi utilizado. o óleo de baleia serviria como aglomerante. Misturado a cal e a água, origina o oleato de cálcio. Este elemento garantiria a resistência à ação corrosiva da chuva. Gostaria de provar se esse óleo de baleia melhora ou não as características da argamassa, principalmente quanto à resistência. Uma amostra do óleo de baleia foi encaminhada pela equipe do documentário ao Departamento de Arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o que foi feito? Nós fizemos 3 tipos de argamassa, uma com saibro, areia, água e água com óleo de baleia. A outra com cal, areia, água, e cal, areia, água e óleo de baleia. E uma terceira, que era para verificar se realmente existe a coesão nas partículas quando se coloca o óleo de baleia, uma que foi feito só com saibro e óleo de baleia. Ou seja, tecnicamente não tem aglomerante. Com isso a gente vai conseguir avaliar se realmente o óleo de baleia confere uma resistência maior às argamassas ou isso na realidade era muito mais um pouco de história, um pouco de folclore, entre aspas, do pessoal do passado. Foram realizados 2 testes. Um para medir a diferença entre as resistências das argamassas e outro para medir a impermeabilidade. Como podemos verificar, 2 meses após a confecção da argamassa, esse terceiro tipo de mistura não tem coesão entre as partículas. Consequentemente, o óleo de baleia não possui propriedades aglomerantes. Quanto às misturas que já possuíam aglomerante, a cal hidratada, verificamos que o óleo de baleia reduziu a resistência daquelas argamassas à base de cal em 39% e em 66% as argamassas com cal e saibro. Quanto ao teste de impermeabilidade à água, o óleo de baleia melhorou em muito as características da argamassa. No teste de absorção total de água, a argamassa à base de cal melhorou 4 vezes a sua impermeabilidade. A argamassa de cal e saibro 20 vezes. No teste de capilaridade, a argamassa de cal foi mais impermeável 19 vezes e cal e saibro 53 vezes mais impermeável com óleo de baleia. Das armações coloniais restaram apenas as capelas e algumas ruínas. Meio século após a fundação da primeira armação catarinense, a atividade baleeira já entrava em decadência, devido à escassez de baleias, à má administração e à concorrência de navios franceses, ingleses e norte-americanos no Atlântico Sul. Em 1801, a coroa portuguesa rompe o sistema de arrendamento do monopólio existente desde a fundação do primeiro núcleo baleeiro. As armações foram vendidas ou incorporadas à marinha. No final do século XIX, já estavam arruinadas ou desmoronando. Mas este não foi o fim da caça-baleia em Santa Catarina. No século XX, existiu a chamada indústria da caça-baleia em Imbituba. Neste galpão, construído em 1952, operava a Sociedade e Indústria de Pesca Limitada. Os empregados não eram permanentes e os horários não eram fixos, mas a atividade era considerada industrial
devido ao seu grau de mecanização. Cedolino Matos é um caçador dessa época. Nós metia a cara e ia embora, não tinha problema. Onde tinha, nós estava aí. Era só avisar, até baletar lugar, nós estava aí. Eram 3 barcos. Cada guarnição era 6 pessoas cada guarnição. 4 remando, o timoneiro e o arpoador. O timoneiro que tem que olhar e ver para onde é que ela ia, né? O arpoador apontava para onde é que ela ia, saber se ela ia por lá, e aí o timoneiro tem que levar a lancha naquele rumo ali, né? Quem mandava no barco, bem dizer, era o arpoador, né? Porque ele que ia na proa, vendo onde é que ia a baleia, eu era remador. Nós ia no remo. Quando eu comecei, já se usava dinamite. Em 1935. Na hora. Era só explodir, pronto. Só se você não botasse num lugar, botasse mais para trás, que não acertasse o lugar para o morredor, né? Um lombozinho que ela tem aqui atrás da cabeça, ali é o mortal. Ali é botar ali, não, ela não tem escapatório. Este equipamento, chamado autoclave, servia para derreter a gordura da baleia. Esse aqui era enchido de toicinho picado. E depois de toicinho tinha uma cardeira lá que dava pressão para esse autoclave. Depois dele tá derretido, ela ia botando água dentro dos tanques do autoclave e o óleo ia subindo até correr todo o óleo para os tanques. Eram caçadas, em média, 5 baleias por ano. Mas a variação era grande. Em 1957, foram capturadas 12. No ano seguinte, apenas 2. O barracão da baleia era uma central de processamento. Aqui também eram beneficiados animais caçados em outras praias catarinenses, como a Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis. Em novembro de 2002, a equipe de reportagem do documentário participou da recuperação de alguns filmes em 16mm, que resultaram na descoberta de imagens de Florianópolis nas décadas de 30 e 40. Cerca de 1h30 de cenas, ainda inéditas, mostram como era a ilha naquela época. No meio de tantos registros, há uma caça-baleia realizada na Praia da Armação, no ano de 1938. A Armação do Pântano do Sul é uma das praias catarinenses ainda muito ligadas à história da baleação. O próprio nome do bairro é uma herança dessa atividade.
baleiras, antigamente usadas na caça, hoje servem à pesca e a passeios turísticos. Os restos da atividade foram transformados em atrativo para o turismo e guardados como relíquia por alguns moradores. Eu encontrei esse tacho aqui em 1982, quando deu uma ressaca forte aqui na Praia da Armação. Até hoje ele está comigo aí. Vai ficar até a hora que alguém aparecer que queira cuidar melhor. Talvez esse tacho tenha sido usado para derreter a banha de uma baleia caçada por Serafim Arsênio, patrão de baleeira. Eu não era o dono. Eu ganhava para ir junto com ele. Como eu conhecia mais um pouco, então ele me dava a baleeira para levar, com mais 5 homens. Quando eu ficava de barriga para cima a boiada. Aí trepava em cima, amarrava ela para depois puxar para ali, ó. Era no lado do trapiche ali que era o ponto dele, é ali, ó. Que era mais fundo, aí chegava lá encostado e pronto. Ia trepar para cima e cortava o toicinho, ia carregando o toicinho e assim ia fazendo. No final da década de 30, a notícia de uma baleia caçada na Armação corria toda a ilha. Vinha gente de tudo quanto era canto. Vinha do Ponto Sul, vinha do Ribeirão, vinha do Morro das Pedras, vinha da cidade, tudo aquela uma farra e uma festa, que era coisa medonha. Mas se no século XX já se usava cimento ao invés de óleo nas construções e havia lâmpadas elétricas para substituir os lampiões e pombocas, por que ainda se produzia óleo de baleia? É por causa da economia que fazia em casa, né? A metade era uma luz, a outra era pomboca daquela, e ficava assim, você não gastava tanto. Mas o principal motivo para se produzir óleo de baleia em Santa Catarina no século XX era a utilidade desse produto para um tradicional ramo da economia brasileira, a indústria de couro. Nos curtumes, o óleo de baleia era utilizado para amaciar o couro. Hoje em dia, outros produtos cumprem essa função. O barracão da baleia de Imbituba foi desativado em 1967, mas a caça ainda continuou de forma precária. Em 1973, os caçadores de Imbituba encerrariam um ciclo de mais de 200 anos. Caçariam a última baleia em Santa Catarina. Somente na década de 80, a palavra preservação começaria a fazer algum sentido ao se falar em baleia franca. O projeto Baleia Franca nasceu no começo da década de 80, já como um produto de um trabalho muito maior no Brasil, que era a campanha contra a caça das baleias nas nossas águas. Nesse tempo todo, duas coisas aconteceram que acho que são marcos do trabalho do projeto. Uma foi a proibição da caça da baleia em 1987 e em 2000 a criação da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, que é uma área federal de conservação da natureza, com cerca de 130 quilômetros de costa, que protege hoje esse berçário que é o litoral centro-sul de Santa Catarina, uma das áreas mais importantes para a reprodução da baleia franca no mundo inteiro. A APA vai do sul da ilha de Santa Catarina até o balneário do Rincão, no município de Içara. Nessa área são proibidas todas as atividades que possam pôr em risco a sobrevivência da baleia franca, em especial a aproximação de embarcações a menos de 100 metros dos animais com motores ligados, como reza a legislação federal. A pesca deverá ser regulamentada. O IBAMA é responsável por essa fiscalização. O Estado, através da Polícia Ambiental, tem ajudado também na fiscalização, mas ainda há muito o que fazer.
Eram 4.000 baleias francas no mundo inteiro quando nós começamos. Hoje já são em torno de 7.000, incluindo essa pequena população brasileira, que foi a última a ser caçada até a década de 70. São resultados que nos estimulam a vencer as dificuldades que nós ainda temos e continuar com esse trabalho. Ainda tem muito o que fazer, com certeza. Se por um lado as campanhas de preservação ajudaram a acabar com a caça à baleia, por outro, deram condições ao surgimento de uma nova forma de se lucrar com esses animais. Imbituba é considerada a capital brasileira de conservação das baleias. Desde 1997, é realizada no município a Semana Nacional da Baleia Franca. Uma das atrações é o Barracão da Baleia, que em 2003 foi reformado e transformado no Museu da Baleia, pioneiro na América do Sul. Mas o que atrai turistas de outros continentes para a região são os passeios para a observação de baleia, que migra para o litoral catarinense entre maio e novembro. Então eles vêm da Europa, vão visitar a Amazônia, passam uma semana no Rio Amazonas, aí do Rio Amazonas eles vão para o Pantanal, do Mato Grossense, ficam 5 dias, uma semana, e vêm a Santa Catarina para ver a baleia, ficam mais uma semana. A nadadeira peitoral, ela está de barriga para cima agora. O inverno na região não merece mais ser chamado de baixa temporada. Hoje a gente teria condições até de dizer, olha, vamos fechar no verão e vamos trabalhar só no inverno, porque a baleia é o produto mais importante da empresa. Todas as avistagens que a gente faz, a gente chega muito perto do bicho. A gente chega a 100 metros, a gente desliga os motores, tá? E calcula o vento e a corrente para que o vento e a corrente levem a gente lá pertinho dela, lá em cima dela, bem pertinho dela. E a gente nunca imagina que a gente vai chegar tão pertinho assim de um bicho tão grande, que é tão, como eu posso dizer, tão bruto, né? Que a gente vê que na realidade ele não é nada, é apenas um bichinho que ficou agora paradinho do lado no nosso barco. Gostei mesmo, bem legal. Hoje a baleia, além do turismo de observação no mar, existem produtos que são vendidos, existe todo o tema da baleia. Então hoje a baleia ela é um negócio muito mais próspero, ela sendo mantida, sendo conservada, né, do que ela sendo caçada e morta.